Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, galera. E estamos online para dar continuidade nessa parte importante da fundamentação das propriedades de potenciação. A gente chegou, na verdade, já na definição, ou então naquilo que nos motiva para entender o que é um número, uma base, diferente de 0 elevado a menos 1. Para você lembrar o que a gente fez, né? Eu reescrevi a tabela aqui para você, eu peguei uma tabelinha, onde naturalmente a gente observa que na linha de cima a gente está sempre encontrando o antecessor do número anterior, né? Então eu subtraí 5 menos 1, encontrei 4, 5 menos 1, 3, 4 menos 1, 3, 3 menos 1, 2, 2 menos 1, 1, 1 menos 1, 0 e finalmente cheguei aonde eu queria. Quando eu subtraí em uma unidade, eu encontrei como resposta menos 1. E aí eu observei que a cada uma unidade que eu tiro do expoente, eu acabo reduzindo a metade o meu resultado da potência, a minha potência, né, em si. Então eu encontrei como resposta, principalmente nessa última parte, quando eu elevei a menos 1, o que eu encontrei como resposta foi meio. Então, essa parte foi a parte em que a gente fechou. Foi quando eu observei que 2 elevado a menos 1 dá como resultado meio. Né? E aí o que a gente poderia, só para dar continuidade a esse pensamento, o que a gente poderia pensar agora é o seguinte, beleza, menos 1 dá meio. E se esse expoente fosse menos 2? Né? Se eu pegasse o 2... e elevasse agora essa base 2 a menos 2 e não a menos 1. O que aconteceria? Bom, o que iria acontecer? Vamos lá. Se você observar, e você não precisa fazer isso, é só para te motivar a entender o que acontece quando o 2 é elevado a menos 2. O que você poderia pensar é que esse menos 2 ele poderia ser resultado de 2 números inteiros. Você poderia imaginar que o menos 2 ele é resultado do menos 1 por 2. E aí você pode, com isso, no momento em que você escreve que o menos 2 é o produto de menos 1 com 2, você pode lembrar da propriedade da potenciação. Você pode lembrar que isso também pode ser escrito como 2 elevado a menos 1, que está sendo elevado ao quadrado. Ah, peraí, 2 elevado a menos 1, eu já sei quanto é, vale meio. Então, na verdade, eu estou pegando o meio e eu estou elevando esse meio ao quadrado. E meio elevado ao quadrado é meio vezes meio. E meio vezes meio é 1/4.
Então, no final das contas, a gente pode transformar isso em uma generalização de cálculo. Se eu tenho um certo número A, se eu tenho um certo A, e esse A está sendo elevado a menos N, menos 2, menos 3, menos 4, o que eu vou fazer? Isso, naturalmente, esse sinal de menos vai remeter ao 2 elevado a menos 1. Então, vai remeter ao A elevado a menos 1. E A elevado a 1 é o inverso do A. E esse inverso do A, ele vai ser elevado a N. Só que, observa, né? O que vai acontecer? 1 sobre A elevado a N é 1 sobre A vezes 1 sobre A vezes 1 sobre A vezes 1 sobre A. E 1 multiplicado por 1 dá sempre 1. Então eu posso simplificar ainda mais esse resultado. Eu posso dizer, portanto, que isso é igual a 1 sobre o A elevado a N. E aí a gente chega numa generalização de expoentes negativos. E isso vai me permitir agora pensar num outro padrão, num padrão um pouco mais complexo. Qual seria esse padrão? O meu objetivo agora é tentar entender uma maneira de tentar encontrar uma forma de entender o que é uma potência cujo expoente é uma fração, o que isso significa, como é que isso funciona, etc., etc, etc. Então, eu montei uma nova tabela e essa nova tabela me trouxe um novo padrão. As coisas agora não estão sendo subtraídas de um em um. Na linha de cima eu não estou mais encontrando o antecessor. Agora eu estou reduzindo os expoentes à metade. Então, aqui eu estou dividindo 8 por 2, eu estou dividindo o 4 por 2, eu estou dividindo o 2 por 2, é sempre dividindo, ó. É sempre dividindo. De tal sorte que o próximo número vai ser 1 dividido por 2. 1 dividido por 2. E aí o que eu observo, né? Essa primeira linha, ela representa o expoente da potência. Então acabei de gerar um padrão aonde em um determinado momento esse expoente vai ser fracionário. E se você observar, de repente daqui para cá você não enxerga um padrão assim muito claro, né? Talvez você não observe qual é a relação de 256 e 16, mas eu observo que 4 é a raiz quadrada do 16. Eu observo que o 2 é a raiz quadrada do 4. Eu observo agora que o 16 é a raiz quadrada de 256. Se eu pego a raiz quadrada de 256, eu encontro como resposta o 16. Se eu pegar o 16 e procurar calcular a sua raiz quadrada, o resultado da raiz quadrada de 16, de fato, é 4. E a raiz quadrada do 4, de fato, é 2. Ora, a raiz quadrada do 2 não é uma raiz quadrada exata, mas eu posso, naturalmente, escrever a indicação dessa operação. O próximo passo seria, de fato, a raiz quadrada do 2. Né? Eu estou sempre encontrando as raízes quadradas. Então, isso gera um novo padrão de raciocínio. E qual seria esse padrão de raciocínio? Eu estou pegando a base 2, estou elevando a base 2 a um expoente fracionário, no caso o expoente fracionário é meio, e isso me deu como resposta a raiz quadrada de 2. A saber, né? Raiz quadrada, a operação da raiz quadrada, da radiciação, a raiz quadrada ela tem como índice do seu radical
o 2. E o radicando, que é o número que está dentro do radical, é uma potência 2, cujo expoente pode ser escrito como 1. Então, olha que interessante, né? O 1 que está aqui é o mesmo 1 que apareceu no numerador da minha fração lá no expoente. E o 2, que é o índice da minha raiz quadrada, nada mais é do que o denominador desse meu expoente. Isso me motiva a gerar a seguinte conclusão, o seguinte raciocínio. Poxa, então, eu tenho uma raiz, uma operação de radiciação. Essa raiz, ela não é mais uma raiz quadrada, ela é uma raiz cujo índice é n. E dentro do radical, ou seja, o radicando, é um número, uma potência do tipo a elevado a m. Isso pode ser, então, sendo representado por um número a referente à base da potência que apareceu dentro do radical. O fato de ter aparecido um radical, uma raiz, eu posso associar isso a uma convicção, a uma certeza de que essa potência vai ser elevada a uma fração. E essa fração, ela tem como denominador um número igual ao índice do radical. E o expoente da potência A, ela vai aparecer justamente no numerador dessa fração. Isso então gera uma nova fórmula, uma nova relação, né? Inclusive uma relação que une uma operação que a gente tá se despedindo dela, vamos dizer assim, a gente está acabando de trabalhar com ela, ela une com uma operação que a gente vai estudar um pouquinho agora, que é a operação da radiciação. Então, uma vez que a gente chegou aqui, agora a gente precisa entender o que essa operação está me fornecendo, o que ela representa, o que ela traz como propriedade, etc, etc, etc. A gente agora vai entrar na parte da radiciação, é claro que antes a gente vai fazer o nosso print, mas assim, eu só quero ser bastante honesto com vocês de que assim, como a potência é uma operação que aparece com muito mais recorrência do que a própria radiciação, você vai observar um cuidado muito maior que eu tive nessa aula com potenciação do que com radiciação. Então, na radiciação, o que eu vou me preocupar? Eu vou me preocupar em definir a radiciação para você, eu vou me preocupar em te mostrar as principais propriedades da radiciação e só. Por exemplo, algo que eu não vou falar é sobre princípios de racionalização. Certo? Até porque princípios de racionalização são estudados quando você estuda com o Viug. É com o Viug, mestrão? Mate 2? Mestre Viug? Com o mestre Viug você vai estudar lá aquelas partes de trigonometria e tal, aquela pegada da trigonometria. Você precisa, às vezes, racionalizar as frações. Então, ali ele vai se utilizar das principais racionalizações que a gente conhece, tá bom? Então, vamos fazer o print. Primeiro print, tá aí. Feito esse primeiro print, eu já vou apagar o título. Eu vou apagar o título potenciação, vou começar com radiciação.
Então, beleza. Vamos lá, então. Radiciação agora. A radiciação, pessoal, eu vou definir a radiciação quase que de uma maneira um pouco circular. Eu vou me utilizar do fato de que a radiciação ela é uma operação inversa da potenciação e vou defini-la como tal. Então eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou fazer aqui definição, ó. Definição. Eu vou dizer que a raiz enésima de um certo número dá como resposta o B, se e somente se o B, quando elevado a esse mesmo índice N, der como resposta A. E obviamente que isso só faz sentido se eu traduzir isso que eu acabei de falar, né, pessoal? Então, vamos lá. Alguns exemplos, vamos começar com alguns exemplos mais próximos. Da gente. Vamos lá. A raiz cúbica de 8 me dá como resposta 2. E por que isso? Porque eu sei que o 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, dá como resposta 8. Né? A raiz quádrupla de 16... Não, deixa eu pegar outra, né? Senão fica feião. A raiz quádrupla de 81 é 3. E por que a raiz quádrupla de 81 é 3? Porque 3, quando eu elevo a quarta potência, a resposta dá 81. Vamos supor que eu quisesse encontrar a raiz quádrupla de um número como 20.536. Vamos supor que eu quero encontrar a raiz quádrupla. Deixa eu ver só ver uma coisa se eu peguei o número certo. Só para ver se eu peguei o número certo aqui. Esse número entrou na minha cabeça agora. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso. Ah, é 20.736. Quase que eu dou uma vacilada aqui. Eu quero encontrar a raiz quádrupla de 20.736. Como é que eu faço isso, né? Já que a gente está trabalhando com processo de radiciação, como é que isso sairia? Não custa nada a gente lembrar. A gente pega o 20.736 e a gente executa o que a gente chama de fatoração completa. Então a gente sabe que esse número é um número par, então ele é divisível por 2. Então isso aqui vai dar 10.736
700 dá 350, 368. Correto? Correto, Glaucio? Divido isso por 2, também é par. A resposta disso vai dar 5.000. 300 dá 150, 68, 34, 184. Potente contra a dor que lateja. Jogador de cabeça para escanteio. Chama a Neuza. Com o No Limite Garantido, você aumenta o limite do cartão para trocar sua TV enquanto seu dinheiro rende. Esse é o jeito Nu. Mas se quem domina o controle não é você, para isso a gente ainda não tem jeito. De empréstimos a investimentos. Nubank, N possibilidades. 4, dividir por 2 de novo. Isso aqui por 2 dá 648, que por 2 dá 324, que por 2 dá 162, que por 2 dá 81, que por 3, não dá mais por 2, vem por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1, fechei. E aí o que eu observo? Observo que, já que eu quero encontrar a raiz quádrupla, eu observo que esse número, ele é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 2 elevado à quarta, vezes 1, 2, 3, 4, 2 elevado à quarta, vezes 1, 2, 3, 4, 3 elevado à quarta. Como eu quero encontrar a raiz quádrupla disso, olha que barato. Existe uma propriedade, vou utilizar isso aí para falar de propriedade. Existe uma propriedade que me permite reescrever isso como produto de 3 raízes quádruplas. A raiz quádrupla de 2 à quarta, a raiz quádrupla de 2 à quarta e a raiz quádrupla de 3 à quarta. Então, lá vou eu aqui, ó, aproveitar esse exemplo para já escrever as propriedades. Primeira propriedade. A raiz enésima do produto de 2 números é igual ao produto dessas raízes enésimas. Eu posso separar multiplicando. Uma outra propriedade que eu vou utilizar agora é o seguinte: no momento em que o expoente é igual ao índice da raiz, não é que a matemática permita, eu estou falando de praticidade. A resposta disso é como se eu pudesse cortar o expoente 4 com o índice 4. Então a resposta disso é 2. A resposta disso é 2. A resposta disso é 3. O que dá 12. Né? 2 vezes 2 vezes 3. Então aqui tem uma segunda propriedade que eu utilizei aqui, que a raiz enésima de A elevado a N é o próprio número. Se você quiser, uma propriedade que eu não utilizei, mas é muito parecida com a propriedade 1, vou chamar de propriedade 3, é que a raiz de A sobre B é a mesma coisa que a raiz do A dividido
pela raiz do B. De repente você deve estar estranhando, deve estar falando assim, caramba, poxa, o velhinho não utilizou a regra prática aqui. Qual é a regra prática que você está sentindo falta aqui? A regra prática que você está sentindo falta aqui, eu vou fazer agora, é o seguinte. Se eu conseguir agrupar uma quantidade de fatores iguais ao índice da raiz, eu consigo tirar esse fator da raiz. Vou traduzir. O índice da raiz é 4, é uma raiz quádrupla. Então eu vou agrupar fatores iguais de 4 em 4. Então, ó, os primeiros fatores 2, irei agrupar. 1, 2, 3, 4. Cheguei aqui, agrupei. E o fato de eu ter agrupado esse quarteto de fatores 2 me permite pôr um fator 2 para fora da raiz. Isso vai se repetir aqui também. Ó. Eu tenho um novo quarteto de 2. Eu tenho um novo quarteto de 2, está aqui. Ó. Então eu tenho um novo número 2 que eu posso tirar. E tenho um quarteto de 3 que eu também posso tirar. Então observa que se eu multiplicar os números que eu tirei, 2 vezes 2 vezes 2, eu alcanço exatamente essa última linha. Ó. Eu não preciso passar pelas linhas anteriores. Eu já chego direto nessa linha aqui, por isso que é chamado de regra prática, né? Por isso que é chamado de regra prática. Porque eu não passo por esses dois momentos, eu vou direto para cá. Tá certo? Então, pela regra prática, eu vou encontrar como resposta 2 vezes 2 vezes 3, que é 12. Pronto. É hora do seu segundo print time da noite. E aí, pessoal, estou devendo a 3 aulas que a gente não conversa. Lá vou eu. Boa noite, prof! Como é calculada a ordem de grandeza de um número escrito em notação científica? Meu caro amigo Vicente, ordem de grandeza, apesar de ser um assunto que mexe diretamente com notação científica, ordem de grandeza, junto com notação científica, é mais trabalhada naquela parte de avaliação e de medidas. Então, essa é uma pergunta que deve ser feita ao nosso querido amigo Arthur, mestre Arthur, tá? Passei o pepino pro Arthur. Passei a bomba pro Arthur. Obrigado pela participação, Vicente. Doutor, prof, explica quando um número for menor que 1, o seu expoente vai ser menor para que ele seja o maior valor. Ah, sim, entendi a sua pergunta. Vamos fazer isso. Tem até uma questão que trata disso, tá, doutor? Obrigado aí pela sua observação. A gente tem um exercício que trata sobre isso. A pergunta da Nicole, sempre é agrupado de 4 em 4 números? Mais ou menos, Nicole, sempre é agrupado numa quantidade de números referentes ao índice da raiz. Se é uma raiz quádrupla, eu junto de 4 em 4. Se for uma raiz quadrada, eu junto de 2 em 2. Se for uma raiz cúbica, eu junto de 3 em 3.
e assim sucessivamente. Tá ok? Tá certo? E para terminar essa parte teórica aí de ensino fundamental, eu retorno à potenciação, mas agora eu entro na questão de equações exponenciais. Vai mexer exatamente com a pergunta do doutor, né? Então, vamos fechar esses 15 minutos com equações exponenciais. Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui. E agora a gente vai falar de equações exponenciais. E aí a gente entra nessa discussão importante que o doutor trouxe para a gente. Então, eu vou dividir, vamos dizer assim, didaticamente, tá, pessoal? Eu vou dividir equações exponenciais em grupos de resolução, tá? Vou explicar melhor o que eu estou falando. Equações exponenciais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Sobre equações exponenciais. Vou pegar aqui uns exemplos interessantes. Vamos imaginar... Vou logo nos exemplos, tá? Um exemplo que eu trouxe para você é o seguinte. Vamos supor que eu tenha... Vou chamar de exemplo A. Eu tenho 125... E esse 125 está sendo elevado ao expoente 2x menos 6. E isso é igual a 0,2. Já comecei assim, desse jeito. Já lancei isso aí já. Eu quero o valor do x que torne verdadeira essa igualdade. Então, aqui você vai juntar duas ideias. As propriedades de potência com a própria definição do que é potenciação. Então, o que a gente tem que lembrar para a gente resolver isso sem ficar boladão? Como é que a gente vai resolver uma situação dessa? Eu vou começar a minha resolução lembrando que 125 é 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, 5 ao cubo. Né? 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, de fato, dá 125. E devo lembrar a vocês também que 0,2... em fração, é a mesma coisa que 2 décimos, que simplificando é a mesma coisa que 1/5, basta eu dividir por 2, em cima e embaixo. E isso é a mesma coisa que 5 elevado a menos 1. Então essas duas lembranças, elas são importantes. Elas são importantes porque eu vou rever, eu vou acabar sendo obrigado a rever essa minha equação de uma outra maneira, de uma maneira mais agradável.
que é a seguinte. 125 é 5 cúbico. E esse 5 cúbico está sendo elevado a 2x menos 6. E esse 0,2 eu escrevi como 5 elevado a menos 1. Talvez você ainda não tenha entendido a maldade, aonde que isso vai chegar. Observa que pela propriedade, potência de potência, eu multiplico. Então eu posso reescrever isso da seguinte maneira. 5 elevado a 3 vezes o expoente 2x menos 6. Isso vai ter que ser igual a 5 elevado a menos 1. Então, essa última parte, ela é importante. Ela precisa ser pensada. Eu tenho uma equação aonde uma potência de base 5 é igual a uma outra potência de mesma base 5. As duas potências têm a mesma base 5. Para elas serem iguais, não existe outra possibilidade que não o fato dos expoentes serem iguais. Então, aqui cabe a gente fazer uma observação. E qual seria essa observação? Essa observação me diz que 5 elevado a 3 vezes 2x, 6x, a 3 vezes menos 6, menos 18. Ah, perdão, estou fazendo a conta, eu quero fazer primeiro a observação, me desculpe. Me desculpe, primeiro eu quero fazer a observação. Qual é a observação que eu quero fazer? É que se eu tenho uma potência, A elevado a B, e isso está sendo igual a A elevado a C, é necessário, para que isso seja verdadeiro, faz-se necessário que B e C sejam iguais. Essa era a observação que eu queria fazer. Justamente agora para dar continuidade. Então, 5 elevado a 6x menos 18 vai ter que ser igual a 5 elevado a menos 1. Logo, 6x menos 18 é igual a menos 1. Né? É exatamente a aplicação dessa OBS. Essa OBS me permite sair daqui para cá. Beleza? Essa OBS me permite sair daqui e vir para cá. E agora eu só preciso resolver. Essa minha equação de primeiro grau. Letras para um lado, números para o outro. (6x igual a 17), x igual a 17 sextos. Uma segunda e última situação que eu queria passar para vocês. Vamos supor que eu tenha 9 elevado a x menos 12 vezes 3 elevado a x mais 27 sendo zero. Nessa situação, o que eu observo? Eu observo que 9 elevado a x é a mesma coisa que 3 ao quadrado elevado a x, que por sua vez é a mesma coisa que 3 elevado a 2x.
E olha agora a manipulação que eu vou fazer. Isso é a mesmíssima coisa que 3 elevado a x que está sendo elevado ao quadrado, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Escrever 2 vezes x é a mesma coisa que escrever x vezes 2. Então olha como é que eu vou reescrever essa minha equação. Eu vou escrever 3 elevado a x, que está sendo elevado ao quadrado, menos 12 vezes 3 elevado a x, mais 27, isso é zero. E para que eu fiz essa loucura aí? Eu fiz isso para poder fazer uma mera substituição de variável. Eu vou dizer agora que 3 elevado a x vale y. E agora, onde tiver 3 elevado a x, eu vou escrever y. Então vai ficar y quadrado menos 12y mais 27, isso dá zero. Questão de tempo, tá, pessoal? Eu vou optar pela... É uma equação de segundo grau. Eu vou escolher a soma e produto para resolver essa equação de segundo grau, pelo quesito tempo. Por soma e produto, dois números que o produto seja 27 e a soma seja 12, esses números são 3 e 9. 3 vezes 9, 27. 3 mais 9, 12. É o oposto do que está aqui. Então, isso me permite chegar a duas respostas. O y sendo 3, significa que 3 elevado a x é esse y, que é 3. E 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1. Logo, é fácil notar que aqui uma das respostas é o x igual a 1. Uma outra possibilidade é 3 elevado a x sendo 9. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, o valor de x é 2. São duas possíveis respostas. O x igual a 2 e o x igual a 1. Doutor, aquilo que você me pediu, a gente vai ver em inequações exponenciais, matéria do módulo de funções exponenciais. Fico te devendo essa aí, doutor. Tá? Daí a gente vai falar um pouquinho sobre ela. É importante, você tem razão. Tá certo, galera? Ok? É hora do seu print time. E com isso, nós encerramos a nossa aulinha de potenciação e radiciação, correto? Na próxima aula, a gente já retorna aos nossos conceitos de funções, beleza? É isso. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.